Outra coisa, eu vou até falar de uma vez só para não ficar muito cansativo. É o seguinte, que e além do mais, esse meu pedestal aqui está sem pressão e está toda hora soltando. Olha só, meus amigos, falam, estou cansado de ouvir que a fase racional começou em 1935. Não pode ter começado em 1935. Se a gente for observar os porta-vozes que já chegaram, que vieram do astral superior aqui para cumprir missões do mundo racional, para trazer a palavra do mundo racional, para nos alertar, nos começar a despertar em nós sobre a nossa origem. Eles estão aqui há milhares de anos que vêm, que eles estão vindo aí. Então, a fase racional existe, para mim, desde quando existe. Ou então, desde que o primeiro porta-voz chegou. Aí você marca aí Moisés tem 4.000 anos, Jesus tem 2.000 anos, Laós tem 5.000 anos, Confúcio por aí, Hermes Trismegisto tem 4.000 anos, por aí vai. E vocês vejam como nós somos ignorantes, não é de hoje não, isso já vem dos nossos antepassados, a ignorância é como diz um personagem da escolinha do professor Raimundo, a ignorância extravanca o progresso. Em Delfos, onde tinha o oráculo de Delfos e tinha o templo de Delfos, que era habitado por sacerdotes e sacerdotisas que exerciam a função em Delfos, que era um local de meditação, de orientação espiritual, há 4.500 anos ou mais, 5.000 anos por aí. É 5.000 anos. Se não for, é 3.000, 4.000, sei lá, é milhares de anos atrás. Tinha uma inscrição. E Delfos era onde todas as pessoas iam procurar orientação espiritual, ouvir orientação, ensinamentos espirituais. Então lá tinha uma inscrição. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. Ninguém sabe quem colocou isso lá. Estava escrito na frente do templo de Delfos. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, mandando a gente se conhecer. Tanto que a maioria dos filósofos, Sócrates, principalmente, Platão, eles tinham essa mania. Perguntava a pessoa, quem é você? Você se conhece? Então, veja bem, ninguém sabe quem colocou isso. Mas ali, há 4.000, há milhares de anos atrás, já estava uma grande chamada de atenção. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. 4.000 e poucos anos atrás. Então, já tinha uma mensagem racional ali. Se a mensagem racional estava ali, a fase racional já estava na Terra. E já estava a orientação. Conheça a ti mesmo. Se conheça, cara. Passado 4.000 anos, ou 3.000, 4.500 anos, o racional chega agora em 1935 e pergunta, quem és tu? Alguém respondeu? Alguém está em condição de responder? Veja que nós, pela ignorância, pela ganância, pela vaidade, nós ficamos 4.000 e poucos anos só querendo bens,
só cuidando da matéria. Ninguém procurou se conhecer, para conhecer o universo e os deuses. E quando um Deus chega e pergunta, quem és tu? Ninguém sabe responder. Veja como... E essa ignorância está permitindo, está calcificada. No meio até de quem está lendo o livro. Que se tivéssemos aprendido durante esses milhares de anos, quer dizer, tivemos tempo suficiente, tivemos alerta. Vieram homens, porta-vozes, missionários para nos trazer alerta para a gente se conhecer. Tanto veio pelo lado religioso, como veio pelo lado cultural, veio pelo lado científico, pelo lado filosófico. Veio as mensagens, os alertas, as orientações. Se conhece, rapaz, você tem que se conhecer, você tem que se conhecer. E o homem se conheceu? Então tá aí. Quem és tu? Aí te pergunta quem és tu, você escuta cada besteira na internet que eu vou te contar. E tem gente que bota lá, eu estudo há 30 anos, eu estudo assim. Então você vê o tempo que se foi perdido por causa da vaidade, da ignorância que está acontecendo agora. Mesma coisa. Na ignorância passada, a sabedoria que nos foi trazida foi transformada em religião, interesse pessoal. Transformou em religião para impor o medo e, através do medo, dominar o povo. E agora está acontecendo isso. As seitas que estão sendo criadas pela consagrada no retiro, pelo guru de beira de estrada, por outros por aí pelo Brasil afora, estão criando seitas com a aculturação. Não. O que vocês querem? Vocês querem se imunizar. Vocês querem aprender. Está difícil. É a minha opinião. Eu não estou dizendo que eu estou certo, é a minha opinião. Mas que está difícil, está. Pô, teve milhares de anos, não aprendeu, vai aprender de 35 para cá. Então, meus amigos, essas coisas vêm me chateando, porque eu escuto muita bobagem. Eu pergunto muito, é porque esse é o meu grande defeito, querer ajudar o próximo. Eu quero ajudar, então eu procuro perguntar, para trocar ideia, mas ninguém me dá uma resposta lógica, só falam besteira. Não, nós éramos do mundo racional, nos obedecemos, nos deslocamos, viemos para cá, agora com a leitura vamos voltar. É só isso não. Quem és tu? É isso aqui. Estão dizendo que transforma. Isso aqui é um conjunto de essência. Esfriou, perdeu o calor, que é o calor do sol, que alimenta o universo, que alimenta a vida. Esse calor mantém a vida, esse fluido mantém a vida. E se ele esfriar, se transforma em nada, desaparece. Mas não se transforma. Eu vejo aí, fulano se transformou. Transformou em quê? Pera e pensa um pouco. Seu Manuel se transformou em quê? Me diz onde é que ele está transformado, que eu vou lá visitar ele. Saudade dele, meu amigo, me criou. Porra, sejam maduros, não sejam alunos de primeiro ano. Vocês estão com uma cultura extraordinária nas mãos. Então estudem, pensem, reflitam. Calculem, porque sem lógica não existe sabedoria. A sabedoria é a mãe da lógica. Então vocês estão criando esse problema. Então a criação do sol, eu costumo dizer, ninguém toca a campainha. Eu estou aqui na sala da minha casa, eu consigo tocar a campainha lá na porta, sentado aqui na sala gravando? Claro que não. Então quem está tocando lá na porta não está dentro da sala. Nem Malba Tahan, o maior matemático da história, conseguiria essa proeza. Então, reflitam, e vocês vão ver que esse nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza. Precisamos do calor dele.
o calor dele é alimentado pelo outro sol. Que o racional colocou o nome de sol porque, como ele explica na obra. Usei o sistema solar de vocês como mero ponto intuitivo para vocês. O que quer dizer ponto intuitivo? Para vocês terem uma intuição sobre uma coisa que nós não temos condições de ver. Quem é que tem condições de ver o universo? Só a sua maneira quem está fora do universo. Outra coisa que você quer ver aqui, todo mundo fala, por exemplo, aproveitar esse desenho. Aqui, entre o universo, entre o Sol e o universo, está o astral inferior, né? Entre o Sol e o mundo racional, falam que está o astral superior. É isso? Mas aqui, entre o Sol e o astral superior, tem uma faixa de habitantes com vida própria, que o racional chama de planetas. Aí tem gente achando que são os planetas do nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. O racional vem e explica aqui, olha só. Ele deixa claro, ele usou o nosso sistema solar como ponto intuitivo, para a gente ter uma intuição. Aí ele vem e diz aqui o seguinte, cadê Edgar? Vou pegar a cangalha aqui, que aí eu vejo melhor. Aí ele vem e diz aqui, planeta é um vivente dos astros, não é um astro. Os planetas do nosso sistema solar são astros. Então ele já está dizendo que planeta que ele, racional, se refere, não é isso aí. Planeta é um vivente dos astros com sua vida e com sua força. Estando nessa força a sua influência. Desta forma, quando o vivente nasce e este ou aquele planeta está com sua influência sobre a Terra, o vivente recebe a influência dele. Se a influência de Marte, o vivente sofre. Se a influência de Júpiter, o vivente sofre menos. Se a influência de Aquário, menos ainda. Alguém conhece o planeta Aquário? Me diga aí. Se existe planeta Aquário no nosso sistema solar. Eu conheço Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Tinha um Plutão que deixou de ser considerado planeta. Mas Aquário não existe. Então, meus amigos, esses planetas que ele chama, no livro, mais adiante ele fala, são os planificadores, são os que planejam as máquinas existentes no universo. Que o mundo racional, o astral superior, precisar fazer um trabalho no universo e precisa de uma máquina, de um porta-voz, de uma coisa nova, esses planetas, eles que planejaram. Nós temos essa forma por causa deles. A árvore tem essa forma por causa deles. Eles que planejaram. Então não são planetas, Vênus que a gente vê daqui ali, ó. Aqui mais ou menos nessa direção, se eu for ali na varanda eu vou ver Vênus. Então não confunda o universo com Terra, com sistema solar. Aumente a visão de vocês, o racional está dando uma visão ampla, está lhe mostrando conhecimento total e vocês estão se reduzindo, vocês mesmos estão se reduzindo. Entendeu? Mas vocês estão entendendo, meus amigos? Então, nós temos que refletir. Não é ficar repetindo o que o racional nos fala, porque aí isso é mais uma vaidade. Eles querem ficar no nível do racional superior. Ninguém conhece nada, nós estamos no início, nós estamos começando a aprender agora e ninguém sabe nada. Tanto que estão fazendo as maiores confusões com a cultura racional. Então parem de falar em cultura racional. Divulguem a obra.
o livro e divulgue de uma maneira inteligente. Não sabe? Pede alguém para orientar, porque o povo está rejeitando o livro Universo e Desencanto, por causa de vocês que ficam querendo saber muito e não sabem nada, e quando falam, falam besteira. Entendeu? Inventam fases, inventam coisas, e por aí vai. O que vocês têm que procurar aprender e debater e falar para trocar ideias, vocês não falam. Quem és tu? Eu não vejo ninguém falar. Eu não vejo ninguém falar. É a ponte inicial do conhecimento. É você se conhecer. Você se conhecendo, você conhece o universo. Porque o homem é um micro-universo. O que tem no universo tem dentro do homem. Então, se você conhecer, você conhece o universo. Então, é mais fácil de você entender, você se desencantar e começar a saber o que é o universo. Então, vocês têm que procurar saber. Agora, não é só saber o lado físico do corpo, do universo em si. Tem que saber o lado espiritual, porque o corpo humano, assim como o universo, ele tem seu lado material, físico, mas também tem o metafísico. Tanto que o racional, quando pergunta quem és tu, que é incapaz de definir o teu eu. Então tem o tu e o eu, nós temos que partir daí. Conhecer o tu e conhecer o eu. Por quê? Porque nós sabemos que o eu é que comanda o tu, porque ele fala toda hora no livro. Nem pode discutir isso. Agora, quem é o eu? Isso aqui, só isso. Quem é o tu? O eu é a personalidade. A personalidade vem do grego persona, personagem, do teatro grego. O teatro grego botava aquelas máscaras assim, de mão, para criar o personagem. A pessoa, então a personalidade, esse que é o tu. Agora, não adianta você saber como ele é feito, como as unhas crescem, como o cabelo surge, o que ocorre, como se desenvolve desde a fecundação, se você não tiver dentro de você, que é o eu, que é a vida interior que comanda a exterior, porque o comando vem de dentro. Se você não tiver um eu equilibrado, firme, decidido, corajoso, o eu, a vida interior, tem que ser assim. Não é feliz quem é subjugado, quem não tem força interior, quem não tem caráter, quem não tem personalidade, que está cheio. Esses caras que botam, é fácil descobrir. Não precisa ser catedrático em psicologia para ver. Todo cara que bota lá, não bota retrato dele, bota um pseudônimo na rede social, é um cara sem personalidade, sem caráter, tem medo de dizer, olha, eu sou eu. Quando o racional, o nosso eu, ele tem que dizer, eu sou eu. Então ele tem que ter uma liberdade, uma alegria, uma força interior, tem que ter vida, e tem que ter harmonia dentro dele. Porque senão não adianta. Se ele for um cara desequilibrado, medroso, vazio, fútil, vulgar, ele vai atrapalhar. O comando vai ser todo mal feito. Então não é só conhecer. O racional perguntou o básico, o primeiro, o beabá, quem és tu? Que a gente já devia saber, porque desde Delfos, milhares de anos atrás, já estava o alerta. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. Aí, passado esses milhares de anos, o racional chega e faz a pergunta, que ninguém soube responder. Então tu vê como nós somos idiotas, estamos vivendo igual vivemos lá atrás. Por isso que o que predomina no mundo é a matéria, é a ganância, é a ambição.
é o desamor, é a discórdia. Porque quem se conhece age ao contrário. Tem uma vida interior equilibrada, firme e de personalidade, de caráter. Tem que ter isso, senão não adianta você saber e o comando vir todo esfacelado. Conhece tu, mas não conheço eu. Tem que conhecer os dois. Entendeu? Então, meus amigos, e nesse momento em que você conhece os dois, você começa a fazer um equilíbrio de sentimento com razão. A coisa é até olha, rapaz, eu fico às vezes pensando, a cultura racional é qualquer coisa de fenomenal, porque ela não tem atalho, ela é toda equilibrada, firme, mesmo as curvas da cultura racional são retas de perder de vista. Vocês entendam como a parábola como vocês quiserem. Inclusive serve até de orientação, porque cultura racional ela é completamente recheada de parábolas e de metáforas. Entendeu? Por isso que muita gente se atrapalha na hora de estudar, de interpretar, porque fica lendo literalmente sem procurar elucidar e revelar e aprender aquela parábola que está sendo colocada. Porque o ser humano, olha como é que a coisa funciona. É muito simples. Vou reduzir o máximo possível. Pensamento não é nosso. Então, digamos aqui, nasceu uma criança. A criança vive de instinto. Depois começa a pensar. O pensamento não é nosso. É uma força exterior, que vem de fora para dentro. Esse pensamento começa a trazer conhecimento. O homem começa a pensar, começa a evoluir, começa a imaginar. Então ele cresce. Aí ele conhece a obra. Ele começa a ler a cultura racional. O pensamento que ele recebe são fluidos eletromagnéticos. O pensamento é um fluido eletromagnético. Ele lendo a obra, ele começa a adquirir o fluido da imunização racional. O fluido da imunização racional é da nossa origem, portanto é mais forte, mais poderoso que o eletromagnético. O que ele faz? Ele vai transformando o fluido eletromagnético. Quando ele completar, o que vai acontecer? O ser humano não é mais o mesmo, porque não é mais comandado pelo eletromagnetismo, e sim pela imunização racional. E a energia eletromagnética que trabalhava e que constituía esse corpo físico já foi imunizada pela imunização racional. Então ela está livre do campo. Então ela é transportada. Transportada não é transformada. Transportada para o mundo de origem, onde é sendo feito um novo corpo para quando eu chegar. Por quê? Porque o corpo foi extinto na descida. O eu, quem é o eu? O eu é o indivíduo. É a individualidade. É aquele indivíduo que não morre, o que é eterno. É o eu. É o eu que vai para lá. Ele não tem corpo. Ele se extinguiu. Então tem essência. Então a imunização vai nos imunizar do campo e vai nos levar. Nesse momento, ela forma uma ponte no cérebro que une o raciocínio ao pensamento, ou o pensamento ao raciocínio, não importa a ordem. Essa ponte que vem através da cultura racional, da sabedoria racional, adquirida com a imunização racional, vai nos dar a visão de tudo. E nós já recebemos tudo pronto. Não será igual ao pensamento eletromagnético. O pensamento eletromagnético te dá aos poucos. Tanto que você começa a aprender aos poucos. É o ensino básico, é o primário, é o secundário, para chegar a uma faculdade, a um mestrado, aí vai se desenvolvendo mais. Não, a cultura já traz tudo. Você já recebe tudo. Através de quê?
através da ponte, porque a mente é como um espelho. Platão dizia isso e eu já cansei de falar. A mente é como um espelho de duas faces. A face de baixo virada para o mundo das formas, o mundo da matéria, o mundo das coisas. E a parte de cima virada para o mundo da razão, o mundo das ideias, o mundo do raciocínio. Essa ponte é que vai fazer com que a gente comece a desenvolver a parte de cima da mente, que é virada para o mundo da razão, e aí nós temos que desenvolver 3 forças, que é o poder, a sabedoria e o amor. Estou cansado de falar isso aqui para vocês. E para você desenvolver o amor, você tem que ter o coração equilibrado com a mente. Para você desenvolver a sabedoria, você tem, porque o coração também pensa. O coração tem 90% de fibras que existem nos hormônios da mente, que são iguais, são irmãos, são paralelos. Mas quando acaba, quando morre, vai lá, desenterra para ver o cérebro e o coração, vai ver se acha alguma coisa. Acaba. Isso aqui acaba. Só sobra o eu, que vai vestir uma nova roupa. Vai adquirir uma nova personalidade. Quer dizer, uma coisa simples. É só ler, é só estudar, não é ficar falando besteira por aí, não. Querendo mostrar o que não sabe. É simples, cultura nacional é simples, não precisa enfeitar pavão para falar de cultura nacional. A gente, não, eu não sou professor de nada, eu apenas procuro trazer algum conhecimento, algum aprendizado para dividir com vocês. Por exemplo, tem um aqui, tem muito interessante. Olha o que diz o racional. E os que dizem conhecer classificam como elementos de prestígio e são derrotados pelo sofrimento amargurado que atravessa noite e dia. Então ele diz assim, e assim todos são irmãos. Mas vejam como vivem, uns contra os outros. Tudo isso por considerarem esse grande erro que tem como natural e direito, como verdadeiro. Sofrem até não resistirem mais. Se o natural fosse este, que todos adotam, viveriam muito bem, viveriam felizes e não infelizes. E tem gente que chama a natureza de mãe. O que a natureza criou? O que ela cria? No mundo em que predomina a lei, a Constituição Federal do Universo, é a lei de causa e efeito. Ela que decide tudo. Você planta, você vai colher. Simples. Aí vem a mãe natureza, que a natureza é isso, que a natureza merece respeito, porque ela é todo o conjunto de onde estão os seres vivos, mas ela não é mãe. Tanto não é mãe que ela é deformada também. Aí vem o racional e fala do natural da natureza. Aí já é outra coisa, o natural da natureza. Que a natureza está no campo eletromagnético, o natural dela é a causa. Aí ficam falando em mãe natureza sem saber. O guru inventou uma. Ele disse que é o natural da natureza para a natureza. Quer dizer, já inventou uma outra natureza.